Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do DEAN Talks Podcast. Esse é um ambiente para a gente falar de negócios, finanças, empreendedorismo, investimentos e também de educação financeira. E hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, Lúcia Mota. Lúcia, muito obrigado pela tua presença, pelo tempo que você está dedicando aqui para o DEAN Talks. Esse aqui, como eu falei, é um ambiente para a gente bater papo, contar um pouco da sua história, das suas experiências e do seu negócio. Seja bem-vinda, Lúcia. Muito obrigada, eu quero agradecer mais uma vez, eu quero te agradecer toda a equipe. E assim, é muito importante estar aqui, porque assim, eu tenho muitas dúvidas também para perguntar para você, né? É muito importante essa conversa e quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui contigo. Ótimo. Gente, para quem não sabe, a Lúcia é uma grande empreendedora, empresária, investidora, e eu acho que isso aí já vem na história, na raiz, porque... Lúcia, o desafio, né, de se empreender aqui no Brasil, ainda mais na nossa região também, aqui no Amazonas, e para uma mulher também iniciar e liderar pessoas, liderar um negócio, acho que é um desafio muito grande. Mas antes da gente chegar lá, Lúcia, eu queria que tu contasse um pouco da tua história, de onde você veio, enfim. Então, é verdade, eu compartilho com você essa ideia de que é muito difícil uma mulher amazonense empreender aqui, empreender em qualquer lugar, né? Mas a gente falando de Manaus, de Amazonas, é muito mais difícil. Mas vamos lá, falando de mim um pouquinho aqui, eu me chamo Lúcia Mota, sou casada há 20 anos com o Arson Mota, tenho 3 filhos aí, maravilhosos, o Asaf de 12, o Noah de 10 e a Sayuri de 3. E a minha história começa lá em Manicoré, em 1984, quando eu nasci. Né? Eu sou de Manicoré, interior do Amazonas. Venho de uma família de 10 irmãos. Né? A minha mãe, assim, único marido. Era aquele casamento das antigas, né? Faz ter 1 ou 10, era isso que ela tinha. Eu venho de uma família muito humilde. Eu falo que, assim, eu nunca fui pobre, eu sempre fui humilde. Porque pobre, na raiz da palavra, é improdutivo. Então, eu sempre fui produtiva. Como assim, Lúcia? Eu comecei a trabalhar com 6 anos para ajudar minha mãe em casa. Então, eu já vendi din-din, já vendi banana na rua. Eu ajudava ela a ir no barco, comprar, né, as bananas na madrugada para poder fritar. E a gente está vendendo nas escolas. Então, assim, o empreender, a parte de empreender, começa muito cedo na minha vida, sabe? Pelo fato realmente de trazer o alimento para dentro de casa com a minha mãe. E isso, assim, já veio muito desde cedo. E falando de mim um pouco, eu não posso deixar de falar desse meu início, porque foi ali onde tudo começou, o start. As pessoas me perguntam, Lúcia, como é que foi para você entender e virar a chave, né? Hoje a gente fala muito virar a chave. Exato. Na época eu não sei o que é virar a chave, gente. Nem chave tinha a minha casa, só pra você ter uma ideia. Então, assim, nem tinha tranca a porta da minha casa. Então, eu era muito realmente humilde. E falando nisso, ela pegou, como ela separou do meu pai, ela tinha muitas crenças. Então, assim, as 3 principais crenças dela eram as seguintes, que todo homem é igual, todo rico rouba. Só pra você ter uma noção. Sim. Olha como era que era a crença dela, né? Todo homem é igual, todo rico rouba. E pra você ser assim, empreender, mulher empreender, tipo, esquece, isso não existe, minha filha. E aí eu falava, pô, se eu chegar perto de homem, eu achei até que eu nunca ia casar, de tanto que ela me botava esse medo. E uma das vezes, assim, quando acabava o gás, a energia era cortada e tudo, ela sempre fazia uma cartinha, eu sempre levava pros vereadores da cidade. E uma dessas vezes, eu cansada, né? Eu digo, poxa, quero tomar café, eu queria um pão, eu queria uma manteiga, e a gente não tinha, a gente trabalhava, era muito humilde. E aí eu fui e disse assim, eu preciso fazer uma pergunta pro Lúcio. O Lúcio Flávio hoje, ele é prefeito da cidade. Legal. E assim, a gente já se conheceu em 2014, ele me viu no meu primeiro negócio na fábrica de chocolate, e ele assim, ficou imensamente feliz. Hoje a gente é muito amigo. E eu cheguei na mesa dele, eu falei, Lúcio, acabou o nosso gás, minha mãe mandou e tá, precisa da sua ajuda. Ele, tudo bem. Eu disse, mas ele falou, quer tomar um café? Eu falei, não, eu quero te fazer uma pergunta. Aí ele falou, pode fazer. Eu falei, que eu preciso fazer para eu ter a mesa que tu tem hoje com a tua família, esse café da manhã? Ele olhou para mim e disse, não, se você quiser tomar, você pode tomar. Eu falei, não, eu não quero. Eu quero aprender como colocar o pão na mesa. Que legal, Lúcia. Isso eu tinha 8 anos. Isso eu tinha 8 anos. Então, assim, às vezes as pessoas perguntam assim, como que foi o start, como que foi a virada de chave? É só a tua decisão, a decisão de tu não ter medo. E, na época, o meu avô, que é vivo até hoje, o pai dela sempre falava assim, minha filha, não tenha medo, o respeito,
ele sempre vai haver, mas você não, desrespeitando a sua mãe, você falando não, você não está desrespeitando. Você está indo a favor daquilo que você acredita. Então, eu sempre pontuava para ela o seguinte, eu não estou lhe dizendo não, eu estou dizendo a você que eu não aceito essa vida. E quando ele me falou assim, não, nunca deixe sua mãe, seu pai, seu avô, seus amigos falarem o que você deve ou não fazer. Sim. Então, a minha história, ela começa ali, a virada de chave, ela começa exatamente ali. Que legal. Com 8 anos de idade, para que eu possa entender, sair de Manicoré do interior, para começar a entender e aprender e empreender na vida. Legal. Foi ali. Coisa boa. Cara, esses valores a gente leva pro resto da vida, né, exatamente. Lúcia? Porque eu sempre falo aqui que, poxa, da minha família, do meu avô, da minha mãe, que eram trabalhadores mesmo do distrito, né, do polo industrial aqui da região, que também não tinham muitas coisas, mas graças a Deus conseguimos aí trilhar um caminho, né? Mas são valores que a gente leva até hoje, né? E essa veia empreendedora, pelo que eu entendi, já vem de berço, na verdade, né, Lúcia? De berço da minha mãe, exatamente. Que bacana. E, Lúcia, qual foi o teu primeiro negócio? Qual foi o teu start para iniciar aí no mundo do empreendedorismo? Do empreendedorismo. Então, eu vim para Manaus com 11 anos, comecei a trabalhar. Na verdade, eu comecei em CLT, então foi no centro daqui da cidade. Então, geralmente, quando você vem para o centro ali, procura como... As pessoas falam assim, quando vem me perguntar, pode ser qualquer coisa, Lúcia, para minha filha, me pedem emprego, né? Lúcia, tem em alguma empresa tua e tal? Pode ser qualquer coisa, até vendedor. Gente, na vida só existe 2 coisas, ou você está comprando ou você está vendendo. Então, você é vendedor sempre, esquece. E aí eu falo, vendedor não é para qualquer um. Ser vendedor é uma profissão sensacional. Sim. Flávio Augusto já fala disso. E ele é vendedor, ele se declara, eu sou vendedor. E isso não é feio. Então, assim, começou ali no centro para mim. E, assim, dentre todas as outras coisas que eu fiz e fazia com meu marido, 2014 era o dinheiro que a gente tinha em conta, R$200 mil, né? E o meu marido, em uma das suas viagens, que ele também é karateca e tal, mundial ali, terceiro dan e tudo, viaja muito. E ele falou, filha, tem uma fábrica de chocolate que eu vi e eu achei muito interessante. Vamos pesquisar? Aí começa a pesquisa, começa o estudo antes de você investir. Legal. Começa o estudo. Então, começou o meu estudo em franquia, que foi procurar as franquias, como que funciona a franquia. Para que eu pudesse pegar o único dinheiro que eu tinha, de 10 anos, 15 anos que a gente tinha juntado para não, né? E investir no mercado de franquias. Investir no mercado de franquias. Então, começou ali com a FDC, com R$200 mil, com uma unidade em 2014. E a gente foi pro Manauara Shopping, na época... Uma franquia de chocolate? De chocolate. Legal. De chocolate. Zero glúten, zero gordura hidrogenada, zero gordura trans. Foi um negócio assim, totalmente diferenciado, porque não existia a Cacau Show, que seria uma concorrente deles diretamente. Não é, porque a Cacau Show ela não trabalha com esse tipo de chocolate. Perfeito. Então, assim, a gente tinha total diferencial. E aí eu falo sempre que, assim, por mais que você não tenha, tipo, o chocolate é bom, mas qual que é o teu diferencial? Isso não é um diferencial, é uma obrigação tu ter o chocolate bom. Qual é o diferencial? É você que vai fazer o diferencial dentro do seu negócio. Perfeito. Então, o diferencial não é o chocolate da Cacau Show. Isso é obrigação dela ser boa para estar no mercado. Legal, entendeu? Lúcia. E, Lúcia, e assim, para entrar no mundo das franquias também, eu acho que não é algo muito simples, não, né? Mas qual a dica, assim, o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo, né? Poxa, se você quer entrar no mundo do franchise, no mundo das franquias, por que caminho eu sigo? Por onde eu vou? Você falou aqui do estudo, do planejamento, né? Então, qual seria esse passo a passo para entrar nesse modelo de negócio? Modelo de negócio. Eu falo muito assim que se você quer começar sempre um negócio, das duas uma. Primeiro, você fala assim, eu tenho R$20 mil hoje. Pronto. A gente não vai falar de... A gente vai falar de R$20 mil hoje. Você tem R$20 mil hoje e você quer investir em alguma coisa. Primeiro, você investe em você. Não adianta você pegar e querer investir em alguma coisa. Primeiro, você investe na tua PF para você poder adquirir conhecimento. Se você adquirir conhecimento, o que você tem, você pode perder e você pode ganhar. A gente não vai muito longe, a gente vai na história de Eike Batista. Perfeito. Quantas vezes ele quebrou e quantas vezes ele se alavancou. Então, assim, a gente só pega exemplos que vêm, pessoas que você vai estudar, pessoas que você vai aprender a modelar, e aí sim você vai começar a trabalhar isso. Então, assim, você pega isso e começa com você. Segundo, você precisa começar a estudar um mercado. Então, você fala assim, eu tenho 50 mil, eu quero começar a estudar. Tá, vamos falar vamos falar de um case aqui, vamos falar de moda. Pronto, vamos falar de vestuário, né? Então, eu quero montar uma loja de roupa feminina. Qual que é a marca?
Qual que é as 5 maiores no teu mercado? Qual que é a número 1? Qual que é a que você vai mais modelar? E desse mercado, você quer marca própria, você quer construir, você quer vir para franquia? Quais são as 5 franquias melhores para você investir? Então, já nessas perguntas, a pessoa não sei. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos estudar, depois a gente vai investir. Na verdade, você acabou de falar aqui de um plano de negócio. De um plano de negócio. Basicamente, essas são as perguntas que são respondidas no plano de negócio. Né? É quando eu faço a minha mentoria, que eu também faço mentoria interna, Legal. de inaugurar do zero uma cafeteria, de inaugurar do zero um negócio. Sim. Eu também trabalho com essa parte de mentoria. Eu passo um Google Forms ali, de imediato, depois faço uma call, e depois a gente começa, a pessoa, não, mas eu quero já falar com você. Não, só um minuto, vamos só desenhar aqui. Porque você tem 200 mil reais. Se você tem, eu falei agora para você, eu tenho 200 mil reais de 10 anos que eu juntei. Okay. Tu imagina se eu pego isso só sem trabalhar, sem estudar o mercado. Então, fui para Joinville, viajei, estudei o mercado, estudei a marca, dei lá, né, no Google se tinha processo, se não tinha processo. Então, tudo isso... Ou seja, tu foi buscar as respostas, né? Para eu poder investir. Então, não é só você pegar o seu dinheiro e você... eu ouvi que o fulano, vamos falar que tem muito hoje, né? Aquele influencer falou que essa marca é boa. Tá, e esse influencer sabe do que do mercado. Perfeito. Ele só está sendo pago para ele falar da marca. Lúcia, esse é um ponto importante, porque a gente aqui no mercado financeiro vê muito isso acontecer. Ainda mais hoje, você vê aí gente vendendo de tudo no mundo digital, né? Democratizou bastante, excelente, mas é preciso ter cuidado, né, com as pessoas que você está seguindo, né? E se de fato são pessoas que têm credibilidade ou até mesmo autorização para fazer aquilo que se está se propondo ali no mundo digital, né? Então, assim, até no mercado financeiro é importante a gente não seguir, porque eu falo o seguinte, o que funciona para o colega, não funciona para você. Sim. É você sentir o negócio, é você de fato estudar, como você falou, conhecer a empresa que você está investindo, ou o fundo de investimento, ou o título do tesouro, e ainda mais entender o objetivo que você quer alcançar lá na frente com aquele investimento. Aqui a gente está falando de investimento no mundo real, né? Mas no mercado financeiro isso é muito comum, né? Dean, meu amigo me passou o teu contato porque tu fez isso e aquilo para ele. Falei, cara, vem aqui, vamos conversar. Para você é um outro negócio, precisa entender primeiro você. Então você tem ali um dinheiro que você quer investir, e aí essas pessoas, a gente vai falar de mercado financeiro, o meu marido é contador administrador. Então ele vai ter uma reunião contigo, ele vai abrir o computador, ele vai falar, vamos começar a reunião. Com ele é assim. Né? Então, assim, números e contabilidade é com ele. Apesar dele nunca exercer a contabilidade dentro das nossas empresas, né? Ele funciona pelo outro lado, a parte da finança, mas para ele, tudo é assim. Se você tem o resultado, me mostra. Né? Então, a gente vê muito na internet, vê muitos amigos fazendo isso, muitos amigos levando um tombo grande, né? Porque o cara me indicou, o outro me indicou, mas peraí, teu patrimônio. É aquilo que tu construiu, isso. Como é que tu vai dar na mão de qualquer pessoa e tu não vai entender o que funciona para ele e não funciona para mim. Exatamente, Lúcia. Eu digo assim, eu tenho um cuidado muito grande com isso, porque eu já falei algumas vezes aqui no podcast que esse negócio não é um negócio de números, isso é um negócio de pessoas, de famílias, de metas, sonhos e objetivos. Então, assim, ter o cuidado com o seu patrimônio, que é o seu maior ativo, digamos assim, que você construiu. Poxa, é pouco, é muito? Mas tudo é conquistado com muito esforço. Independente da área que você atua, você se dedicou para chegar até aquilo, para juntar os 20 mil, como você falou, para juntar os 200 mil que você iniciou lá, o seu primeiro negócio no ramo de chocolate, né? Enfim, é tudo conquistado com muita luta, né, Lúcia? Eu tive essa sorte, mas imagina, eu tenho canso de receber no Instagram pessoas, a minha equipe ainda está recebendo e recebe, eu tenho 50 mil, eu tenho 20 mil, eu tenho 30 mil. Legal. Eu falei de 200, mas tem pessoas com muito menos. E para mim, o mesmo valor que tem 200, 500, vai ter 50 mil, vai ter 20 mil. Porque é o que ele tem ali. Eu não posso brincar com o sonho dele. Perfeito. Então, quando você começa como eu comecei, que você consegue compreender todo um caminhar, você dá esse valor para as pessoas que chegam até você. Pô, Lúcia, que legal. Tô começando a gostar do nosso bate-papo aqui, porque eu também tenho dinheiro ali. E se eu tenho esse dinheiro guardado ali, Lúcia, eu fiz o dever de casa, fiz o planejamento financeiro com o Dean,
fiz os meus investimentos, juntei uma quantidade, fiz a minha reserva de emergência, né? Sim. E agora eu quero investir no negócio, por exemplo. A gente fala de investimento no mercado financeiro, né? Que é um investimento de liquidez, né? Mas eu quero empreender e investir no negócio. Lúcia, eu contrato você, eu te procuro, como é que é? As pessoas sempre me procuram assim, Lúcia, eu sempre vejo que tu trabalha com café, trabalha com isso. Eu falei, eu trabalho com café, eu trabalho com encapsulado, eu trabalho com empório, eu trabalho com sapato, eu trabalho com torrefação, eu trabalho com mentoria, eu trabalho com vários ramos que você pode imaginar. Então, para mim, é muito importante a pessoa sempre entender o seguinte, qual é o teu maior sonho? Então, eu tive um sonho que um dia, pelo fato, isso já estou trazendo de crença, né, lá atrás, que eu ia ter uma loja de sapato. E na época, só para responder a tua pergunta, eu vou, né, só para contextualizar, na época eu falei para o meu amigo, que é o Rosênia, que é o dono, CEO hoje da Sapatinho de Luxo, inclusive o case de sucesso do Amazonas. Inclusive, eu quero te convidar, Rosênia. Eu sei que agora a sua agenda está corrida, mas quando puder vir aqui no The Talks, o convite está feito. Tá feito, Rosênia. E o que acontece? Eu trabalhei com ele. Eu trabalhei com ele há 20 anos atrás. Há 20 anos eu fui funcionária dele. E na época eu tinha comentado e eu comentei com ele. Eu disse, eu vou ter uma loja sua. E aí ele ria, ele sempre falava, nossa, isso aí, né? Eu nunca vou fazer franquia, eu nunca digo, você vai fazer. Você vai fazer, você vai ter e eu vou ter uma loja sua. Então, quando eu comecei a empreender em 2014, que ele me viu, e eu inaugurei a fábrica de chocolate na frente da Sapatinho de Luxo do Manauara. Perfeito. Então, quando ele me viu, ele e o Dorival ali na frente, falou, uau, como assim? Você? Então, eles ficaram muito felizes comigo. Eu falei para você que eu consegui. Agora só aguarda que a minha loja está chegando. E eu sempre passava na loja e filmava e mandava para ele. Cuida bem da minha loja. Olha, a minha loja não está bem arrumada, a vitrine não está bonita. Então, quando você... Eu falo muito assim de você. Se você tem um dinheiro e você sonha, você já sabe. Você já fez o dever de casa e agora o que você quer? A Lúcia, ela entra nisso aqui para desenhar, realizar o teu sonho. Se custa e vai demorar o mesmo tempo para te ficar rico e para te ficar pobre, então pensa para te ficar rico, para te ter muita grana, para te conseguir prosperar e ajudar as pessoas. Então, quando eu pensava, eu penso muito em cima. Eu penso muito além. Então, quando eu falava em ter uma unidade, eu já pensava em ter uma unidade sempre com negócio. Não, sempre frisando. A pessoa diz, se tem uma loja da Sapatinho, sua casa deve ser, né? Eu sempre usei muito sapato da Sapatinho. Sim. Mas a Sapatinho de Luxo, a minha unidade do Milênio, ela é uma empresa. Legal. E ela precisa me dar lucro. Perfeito. Independente do que eu goste, é um hobby ou não, então quando você vai selecionar o seu negócio, eu amo chocolate, eu amo sapato, peraí, você ama ao ponto de usar mais ou para vender mais? Você ama ao ponto de consumir mais, de compreender que isso aqui é um negócio e não um hobby? Se sim, a gente continua, se não, você vem para cá. Eu amava café, mas eu não comecei com café. Eu comecei com um negócio que ia dar lucro, franquia. Resultado. Então, eu comecei com payback, a franquia na fábrica de chocolate, 18 meses. Eu tive um payback em 5 meses e meio. Nossa, que legal. A gente já chegou ali, marido. Então, quando o marido colocou, ele falou, o plano de negócio vai ser esse, a gente vai seguir isso aqui. E eu disse, o dia tem 24 horas, eu vou fazer ter 28 horas. Eu acho importante, Lúcia, a gente colocar aqui, né, para o pessoal saber o que é o payback, né? O payback nada mais é do que o prazo de retorno que você vai ter daquele investimento. Então, a Lúcia contratou um negócio que, na média nacional, talvez fosse 18 meses, e aqui 18, ela 24. conseguiu o valor que ela investiu e recuperar em 6 meses, Lúcia? 5 meses e meio. 5 meses e meio, cara. Fantástico. Com 6 meses eu fiz a proposta para a segunda, com 10 meses eu fiz a proposta para a terceira, e eu tive 3 unidades e uma de evento. Perfeito. Então, assim, legal. Em 2 anos. Então, quando você tem uma gestão e você entende o seguinte, o café é o meu hobby. Eu amo café. Eu vou falar de café aqui dia e noite. Mas, inclusive, tá na pauta que a gente falar de café. Mas eu preciso entender que algo precisa suprir essa minha necessidade. Legal. Então, assim, quando você tem 50 mil, você tem uma reserva, você já estudou e já sabe, agora a gente não vai fazer o que você ama, vai fazer o que você ama com responsabilidade. Bacana. E, Lúcia... Quando começou o café? Quando começou o café. O café começou exatamente aí, nessa de 2015 para 2016, que eu já estava com essas unidades. Eu falei, já entendi do negócio, já sei como é que funciona, agora eu consigo fazer o meu negócio próprio. Aí o marido olhou para mim, não, tá tudo certo. Como contador time administrador, que tá ganhando não se mexe. Eu falei, se mexe.
Se tem algo que sempre você vai me ver, é inconformada. Que bacana. Então, eu sempre vou estar inconformada, não de conformismo, não de ruim, mas de que isso aqui pode melhorar. Isso aqui pode melhorar. Então, eu falei, eu preciso passar para cá para eu entender como é que funciona de fato. Então, quando você percebe que é bom, se é isso que tu quer, eu podia estar com elas até hoje, que na época ele deu um master, ele me deu tudo, né? O dono, o seu Ivan, me fez uma reunião, deu tudo. Só que 2015, quando eu entendi, eu disse, eu vou construir. Comecei a fazer o que novamente? Estudar. Legal. Fui começar a viajar para Curitiba, fazenda, estudar. Perfeito. O que eu mais gostava, que era café. Perfeito. Eu já entendia, mas agora preciso entender mais. Por quê? Porque todo o meu dinheiro vai para isso. Foi na região produtora, Minas Gerais, São Paulo, foi Minas, São Paulo, Curitiba, todas as fazendas ali do sul de Minas. Legal. Assim, a maioria das fazendas, quase 80% das fazendas ali de Minas, Espírito Santo, Vitória, tudo eu já conheço. E esse é um mercado jacu, fantástico, né? É. Esse o café que é o mais esse foi, top, foi né, a segunda fazenda que eu visitei, porque era uma curiosidade minha. Perfeito. E aí, quando eu digo, não, vou empreender, e de que forma que eu vou fazer esse café? Ele vai ser o melhor, sim, vai ser o melhor. Mas ele vai ter um diferencial. Vou trabalhar com cafés especiais. O meu cliente precisa do melhor. Então, o Café Especiais, ele entrou nessa linha para mim, mas eu dizendo assim, você trabalha com cafés especiais, hoje em Manaus tem algumas cafeterias, mas quando você entende de café especial, você percebe que a validade dele é de 40 a 60 dias. Olha só. Então, você percebe que se você me der um café e eu provar, eu vou saber que café é velho. Nossa, e eu mando devolver. Que legal. Então, assim, o aprendizado, ele vem daí do conhecimento. E ele surgiu em 2016, a minha primeira cafeteria, que foi de café especial, que fica lá no Milênio. Perfeito, foi a minha primeira Lúcia. unidade. E, Lúcia, eu fiquei muito feliz aqui com o presente que você trouxe para mim. Café aqui, Lúcia Mota, grãos especiais. Eu adoro café e ainda mais recebendo assim de uma especialista. Né? Fico muito feliz e lisonjeado pelo presente, né? Tipo exportação, que é o top. Que é o top. Pra quem não conhece, aí é o top. A Lúcia, que é especialista, pode falar mais aí pra gente. Esse ano a gente vai estar começando a exportar ele para Dubai, para Europa. Que legal. E assim, como requer um estudo, todo um estudo de mercado, como eu sempre falo, então, assim, a gente vai começar a exportação dele esse ano. Então, ele já entrou com essa ideia. Então, quando você matura uma ideia que você desenha, não é você só... comecei a ideia e já vou rodar. Não. Estuda o mercado para que não é que você possa quebrar, mas que você possa ter menos oportunidade de você quebrar no mercado. Legal. Então, por isso que eu indico, se você vai abrir um negócio, comece com uma franquia. Perfeito. Comece Era com uma aí franquia. que eu ia falar, Lúcia. Falar, poxa, eu quero iniciar um negócio. Eu já empreendi, já montei algumas empresas, quebrou, né? Vida que segue. Fui para o mercado financeiro, enfim, você falou aqui no início do Ike Batista. Eu perdi dinheiro com as ações da OGX Petróleo, que era uma empresa do próprio Ike Batista. Isso foi logo quando eu entrei no mercado financeiro, né? Então, assim, especulando, né? Então você vai conhecendo, vai aprendendo. Sim. E eu falo o seguinte, Lúcia, que eu gosto de arriscar a própria pele, sabe? É skin the game mesmo. Então, o que eu faço no dia a dia, o que eu ensino, o que eu passo para as pessoas, eu já fiz na minha conta pessoa física ao longo desses 15 anos, né? Do mercado de café. Pô, eu achei bacana porque eu fui trader de café. Eu negociava café no mercado futuro, na bolsa. Né? Então eu comprava diariamente, eu era o head da mesa de commodities agrícolas, da mesa de operações. Então você vai confirmar algo que todo mundo me pergunta e esse podcast vai servir. Café brasileiro sempre foi e sempre vai ser o número 1 em venda na bolsa. Sempre Exatamente, vai ser. Né? Porque... Só fala assim, em Colômbia e tal, disso eu não tenho nada contra. Os cafés colombianos são maravilhosos, a altitude dele. Por ser, você precisa entender de café especial. Então se ele, quanto mais alto for, mais altitude, mais especial ele fica. Perfeito. Só que ele tem menos quantidade, até porque lá é manual. Isso. Aqui a gente tem mais produção, então a gente sempre foi e sempre vai ser o maior exportador de café do mundo. Exatamente. E aí, naquela época, Lúcia, o café ele tinha um valor em torno de $400. O saco era negociado no mercado. E aí eu passei toda essa transição negociando, fazendo head de café. Então a gente atendia ali alguns produtores ali que precisavam travar o preço. A gente vendia no mercado futuro para proteger o patrimônio, a produção, na verdade, produção da dos fazenda. caras. Exatamente. Então, assim, eu comecei pelo mercado de commodities, operando café arábica.
na Bolsa de Valores. Então, pô, fico muito feliz e eu adoro café, né? Inclusive, gente, provei aqui ainda agora o Drip. Drip, né? Coffee. Que a Lúcia pode falar aí, que é esse aqui, ó. É o Drip, né? Coloquei aqui pra ver. Excelente, cara. Maravilhoso, Lúcia, se né? eu quiser montar uma franquia tua, como é que eu faço? Como é que eu chego? Lúcia, quero abrir uma franquia do teu negócio, né? Que bom. Qual dificuldade que eu posso encontrar pela frente e como superar isso? Qual suporte que eu tenho? Enfim, porque o mercado de franquias, né? Que é, inclusive, uma boa área, um bom segmento para a gente entrar no mundo do empreendedorismo, no ponto de vista de suporte, de planejamento, de plano de negócio que a gente falou, né? De gestão mesmo. Você tem ali algo que deu certo que pode te ajudar. Olha, o caminho que você segue é esse, os erros são esses, e você vai teoricamente errar menos, né? E além do mais, Lúcia, aí eu até coloco um outro adendo aqui, que é a dificuldade de operar esse negócio aqui em Manaus. Aqui em Manaus, né? Eu vou falar de algo, como você falou, eu falo de algo de vivência minha. Então, eu inaugurei em 2016 o de café, com 1 ano e meio depois. Eu sempre tenho esse payback, né? Apesar de eu ter ido muito rápido na fábrica, mas eu sempre tive esse payback. Então, eu falo que assim, 5 dias eu abri o de café, 3 dias o iCoffee e 1 dia o Empório. Então, eu consigo abrir uma empresa em 24 horas. Nossa! Tipo isso. E aí, assim... Peraí, você consegue abrir uma empresa em 24 horas, Lúcia? Vamos lá, me explica aí. O que acontece? Hoje também eu dou mentorias e hoje tem alguns cases de sucesso aqui em Manaus. O Manihara Café a gente abriu em 30 dias. Na verdade, eu parei a inauguração do meu empório para eu abrir para um amigo, né, o Swami, que me pediu. E a gente abriu literalmente em 30 dias o café dele do zero. Máquina, tudo que você pode, café, logo, cardápio, barista, seleção de funcionário, arquiteto, tudo a gente abriu em 30 dias o café dele, funciona até hoje. Um grande amigo, tem um retorno muito grande. E quando você fala assim de pegar o seu negócio e iniciar numa franquia, é porque você tem menos chance de quebrar. Sim. Então, hoje, de fato, o índice de pessoas que abrem um negócio por conta própria quebra ali a cada 5 anos, 3 anos 55, a cada 5 anos 97. Então, eles se quebram. Né? Isso eu já entendi do mercado. Quando eu comecei com a franquia Fábrica de Chocolate, eu entendi todas essas dificuldades. Você me pergunta, você já quebrou? Não, eu nunca quebrei. Que legal. O que eu fiz com os meus negócios? Eu estudo muito o mercado americano e você sabe que eles têm algo diferenciado. Sem dúvida. Uma que é investimento, né, Sim. no mercado financeiro, e 2 que sempre eles entendem em criar um negócio e vender o negócio. Perfeito. Então, a empresa ela só tem 3 caminhos. Você herda, você quebra ou você vende. Herdar eu não querer porque eu não vim numa família rica. Quebrar, eu digo, não vou quebrar nunca. Porque eu já sei de que forma que não pode quebrar. Então, eu vou vender. Que bacana, cara. Então, eu sempre criei os meus negócios com esse intuito para vender. Tanto é que o café foi minha última venda ano passado de café eu vendi. Chegou aí um valor bem alto. Valuation. Muito alto, porque eu fiz todo o trabalho que deveria ser feito. E isso daí só em mentoria, realmente só em outro podcast, para eu começar a comentar, para começar a falar para você exatamente isso. Então, assim, na pandemia, que eu tinha 80 mil em caixa, eu peguei 40 mil e eu reinvesti no meu café, fazendo toda a estruturação do brand, que era a única coisa que estava faltando. Então, quando eu volto da pandemia, e na própria pandemia, quando eu comprei a sapatinho de luxo, as pessoas, você tá louca, você comprou uma franquia, que não sei o que. Eu disse, não, mulher, eu já sei do resultado, mas ninguém tá comprando nada, todo mundo tá guardando dinheiro. Eu digo, pois é, a pandemia, a crise, ela vem para fortalecer quem é inteligente, quem tá na área, e para quebrar aquele que não tem entendimento nem clareza do que está acontecendo no mercado. E eu digo, Lúcia, que as grandes oportunidades, elas aparecem exatamente nos momentos de crise, no momento de oportunidade. Exatamente. Né? E eu vou citar aqui, por exemplo, grandes investidores como Warren Buffett, o próprio Jorge Paulo Lema, agora, do 3G Capital, né? E outros que aproveitam exatamente o momento de turbulência, de volatilidade,
para sair comprando enquanto os outros estão vendendo. Exatamente. Né? Só para você ter uma ideia. Quando o mercado sobe, o mercado está em alta, você faz exatamente esse movimento que você falou. Exatamente. É a hora de vender. É a hora né? de vender. Então você fez um trade com a sua empresa. Eu fiz. E aí quando eu falo isso, que eu desenho isso, a pessoa, como assim que você fez? Onde que você estudou? Então, não é que eu tenho estudado. Eu não estou estudando há 1 ano, 2 anos, 5. Eu estou estudando há mais de 15 anos. Então, antes de eu começar a empreender, eu já estudava o mercado. E aí, quando a gente começou com a franquia, que veio para o café, que veio para o segundo café, que eu falei, agora eu preciso suprir a necessidade. Então, tu vai para uma cadeia. Em seguida, eu vim para o empório, porque o empório me supria a necessidade do café, dos produtos que supria a necessidade. Cadeia, distribuir. Legal. Do empório veio encapsulado, que é produto natural, que está dentro do nicho. Entendeu? Então, a partir daí, eu já vim para o terceiro aqui, depois eu vim para sapatinho, né? Depois eu vim para a torrefação, que era onde suprir, então tu vai perceber que todos os negócios eles vão se convergindo. Ah, mas a sapatinha ela estava no radar e foi uma oportunidade, eu não posso deixar passar. Com certeza, entendeu? Momento de pandemia, dificuldade, você aproveitou. Exatamente. E arriscou, aí, né? arrisquei. Apostou, acreditou. Dentro dessas 7 empresas, eu já vendi 4 empresas e todas estão funcionando e rodando e vendendo muito bem. Que legal, Lúcia. Fantástico isso, cara. Eu fico assim impressionado com a tua história, né? Porque eu já conhecia um pouco, já tinha visto algo ali na internet. A gente faz o dever de casa, de pesquisar, né? De estudar. A produtora do programa faz um trabalho muito bom aqui do podcast. Ela é maravilhosa. De filtrar aí todas as informações. Agora eu tenho algo para me te revelar agora. Que legal. Que essa questão quando você fala assim, eu fiz o dever de casa e tal, tudo, eu fui desbloqueada há 2 anos por conta da internet. Eu sou muito do off. Então, tu vai perceber que ali, tu não vai achar quase nada desses anos meu ali no Facebook. Dessa época do Orkut, aquela vai falar a tua idade, né? Claro. Só que não, então. E ali eu meio que não era, eu sempre fui do off, sempre fui do off. E há 2 anos atrás, quando eu comecei a ir para São Paulo, diretamente, constantemente, conheci um amigo lá, o Marcos Paulo. E assim, foi uma das pessoas que eu fui apresentar um projeto nacional, na verdade, né? Exatamente. Eu fui apresentar um projeto para ele e também aí tem uma história por trás, né, e tal da gente. E quando eu apresentei o projeto para ele, eu mostrei os números e tudo da empresa, ele falou: "Beleza, abre teu Instagram para mim". Aí isso há 2 anos atrás, quando eu abri, ele olhou ali, olhou, ele falou: "Então, não está falando nada de você". Então, eu vou falar da importância do marketing, de você falar e publicar, e mesmo que vai contra aquilo que você não gosta e não quer, a importância do marketing, de você estar divulgando, não somente para ajudar mais pessoas, mas até para te ajudar num possível investimento no futuro. Sim. Então, ele aceitou ser ali, na época ali, o meu sócio, há 2 anos atrás, foi pelos números. Ele falou: "Tô sendo e vou aceitar para você fazer meu café pelos números", que eu tenho certeza que é fato, é real. Mas o teu Instagram não está posicionado em nada. E a partir dali, de 2 anos, você vai puxar lá, foi a partir dali que eu comecei a literalmente começar a colocar alguma coisa minha, começar a mexer e valorizar o marketing. Perfeito. Só que não marketing, qualquer marketing. Então, ali, de 2 anos para cá, nossa, peguei empresa de fora que me enganou, peguei empresa local. Então, a dificuldade, respondendo a você, que nós temos no Amazonas ainda, em encontrar profissionais com essa qualificação ainda é muito gigante. Então, você ainda busca fora o que você poderia encontrar aqui. Olha só, e Lúcia, eu vou te dizer que a gente fez um podcast, e aí, pessoal, que vocês acompanhem lá aqui em outro episódio com José Augusto, que é jornalista, e falou exatamente sobre esses desafios da comunicação, né? De você se posicionar hoje de maneira diferente, dos profissionais da área. Do jornalismo, da área da comunicação em geral, né? De assessorar pessoas, né? De ver um nicho e uma oportunidade, porque, Lúcia, eu tenho certeza que assim como você colocou, eu não queria ir pro digital. Meu negócio era offline, sair de casa às 7 da manhã, vir pro escritório, sair daqui às vezes 8, 11 horas da noite, voltar para casa, e a vida que seguia. Eu nem queria mostrar a minha vida lá. Eu falei: "Não, cara, não quero que ninguém saiba de mim, não interessa o que eu faço, o que eu tô fazendo, tô aqui tocando os meus negócios", né? E quando eu entendi que eu precisava, na verdade, ter ali uma vitrine,
uma vitrine do que você faz, Exatamente. de quem você é, Exatamente. de qual é a sua marca, qual é a sua posição. Falei, cara, eu preciso ir para o mundo digital. E esse é o objetivo da gente estar aqui no Bill Gates já falava, né? Se você daqui a 10 anos não estiver no digital, você tá dentro ou você tá fora, você não existe. Legal. Então a gente precisa colocar para ajudar mais empreendedores e pessoas, né, que queiram começar, que queiram ter uma renda, que como você, né? Sim. E eu já vou me fazer a pergunta aqui, né? Aquela que vai ter que fazer para você me ajudar. Como é que eu faço? Você pode me ajudar nos meus negócios, nas minhas empresas, agora fora também, que isso é muito importante. Eu estou estudando no mercado externo. Legal. Como é que você sabe disso? Eu estive recentemente na Europa. Então, assim, como é que eu faço para investir o meu dinheiro? Onde investir? Por onde começar? Legal. Eu que não tenho tempo, assim, não tenho tempo. A gente faz o nosso tempo, né? Mas a gente não dá aquela atenção específica que a gente precisa dar para os nossos investimentos. Perfeito. Como começar? Como investir? Fala para mim. Lúcia, essa é uma pergunta que eu recebo diariamente e é tão comum de receber as pessoas aqui no nosso escritório exatamente com esse objetivo, né? E eu acho que o simples funciona. Eu sempre digo que o primeiro passo é começar pelo planejamento. Então, tirar o raio-x da vida financeira dos nossos clientes. Quando eu falo, poxa, você vai no médico, você pede ali uma bateria de exames. Aqui uma série de informações, dados de receita, despesa, ativos, passivos, patrimônio líquido, sonhos e objetivos da tua família, né? Você me falou, eu tenho meus filhos, sou casada. Então, quais são os sonhos, quais são os objetivos da tua família? A gente consolida tudo isso e monta um roadmap, ali um passo a passo, Lúcia, do que a gente tem que fazer até alcançar aquele objetivo master. Então, eu quero ter uma renda de 50 mil por mês, de 10 mil dólares, eu quero ter 100 mil, enfim, é particular, é o objetivo de cada um. De cada um. Eu vou te ajudar a monitorar isso no dia a dia e alinhar, Lúcia, esses teus investimentos que você gera de receita dos teus negócios, teus lucros, teus dividendos do teu negócio e elencar isso com os teus investimentos. De maneira que, eu sou muito boa em fazer negócio, comprar empresas, de abrir, de ajudar pessoas e isso você vai faturando. Né? Então, vamos pegar esse faturamento que você tem, vamos alavancar isso, vamos fazer isso cada vez mais, gerar. Novos negócios, gerar cada vez mais renda, né? Então, esse é o primeiro passo, Lúcia, a gente montar esse panorama, esse plano de investimento, né? Feito isso, eu já consigo entender os números que você quer, né? Os teus sonhos, tuas metas, teus objetivos, e a gente vai monitorar no mês a mês se a gente está indo a favor daquilo que a gente planejou ou não. E lembrando que mesmo que você monte, eu falo que muito assim, não adianta só a gente montar e dar todo o script. Eu falo que assim, eu inaugurei teu negócio, você me deu o planejamento. Se eu não seguir, não adianta de nada. Perfeito. Então eu falo, a pessoa me diz, quanto que eu vou faturar no negócio X? Quando eu entrego o negócio, quanto é que eu vou faturar? Eu disse, você fatura quanto você quiser. Quanto você quer faturar? 50, 100, 200? Só vai depender de ti, não vai depender de mim. Perfeito. Então tá aqui o passo a passo. Exatamente. Daqui pra frente já é com você. Então é você que vai me dizer quanto que o teu sonho. Eu vou colocar 10 anos ali, um sonho que eu quero comprar você. Perfeito. Eu posso fazer esse sonho vir em 5 anos. Perfeitamente, Lúcia. Vai só depender da sua responsabilidade. E é isso que a gente consegue visualizar, né? Então eu acho fantástico quando eu vejo clientes, famílias que, poxa, a gente já está aí quase 15 anos, né? Realizando suas metas, os seus objetivos, né? Fico muito grato, fico muito feliz em saber que o que eu venho plantando, com o que eu acredito, se concretizando na prática. É verdade. Né? E aí, Lúcia, você me falou de um negócio interessante que é do mercado internacional, né? Do mercado global. Sim. Ou seja, entendendo essa tua meta, esse plano, né? A gente fez isso com um amigo nosso, Jorginho, um grande abraço para ele, que já está, inclusive, lá na Europa, já está em Portugal, fazendo vários negócios. A gente conversou aqui há 2 semanas atrás, ele me falou. Então, fico feliz em ver que ele construiu, a gente trabalhou junto, começou do zero mesmo ali, curso de investimento, fizemos juntos, né? Enfim, planejamos isso e se realizou. Então, ele é um exemplo concreto do que a gente vem plantando aqui no dia a dia, né, Lúcia? E aí, poxa, Deana, meu objetivo, então, agora é ir para o mercado internacional. Como é que eu faço? Né? Além, obviamente, dos negócios que você
comerciais que você vai fazer lá, a gente pode fazer a parte financeira disso. Então, a gente pode fazer o câmbio, né? Fazer o pagamento da invoice, ou então fazer o recebimento dos recursos lá de fora, né? Pô, vou faturar em euro, vou faturar em dólar, beleza, vamos fechar o câmbio, trazer isso para o Brasil, ou até mesmo aplicar no mercado lá fora, porque isso é um ponto importante. Proteja o seu patrimônio em moeda forte, né? O dólar, o euro. O pound, né? A libra. Então, são moedas fortes. E é sempre importante você ter um pequeno percentual, nem que seja do seu patrimônio, em moeda forte. Então, se tiver oportunidade, hoje existem plataformas que, poxa, através do celular, do smartphone, você consegue acessar aí esse tipo de mercado. Então, é aquilo que eu disse. Né, quero migrar, quero ir para fora do Brasil, é do sonho e do objetivo de cada um. Né? E aproveitar o mercado, né? Com toda essa instabilidade, que não tem estabilidade, mas com todo o mercado que a gente está indo para março, agora 3 meses ainda está muito cedo, mas já tem muita coisa acontecendo, então tem muita gente se movimentando, muitos amigos meus me perguntando, e o que você vai fazer, e você está fazendo, e eu vi que você viajou, e você já quer, eu falei, não. Brasil é Brasil e eu falo muito que assim, é um lugar para você ganhar dinheiro sim, para você investir sim. E, inclusive é importante frisar pela parte de franchise e de franquia, que assim, é importante dizer, por exemplo, Estados Unidos, a pessoa fala muito, eu quero ir para fora, para os Estados Unidos, que é um mercado gigante. Depende, estude seu mercado. Por exemplo, Estados Unidos em franquias, isso a gente está falando, até comentei com a sua secretária, né? Que ela falou assim, eu falei assim, é importante dizer que Brasil ainda assim é o melhor mercado de franchise e franquia para você começar a investir. Caíto Maia, da Chili Beans, você sabe muito bem quem é, falou isso e fala com clareza, que quando ele foi começar a investir nesse mercado fora, que ele começou a entender como que era a franquia, para Estados Unidos, para cada estado tem uma lei diferenciada de franquia. Exato. Então, como que ele iria unificar isso? Então, quando você vem para o Brasil, é uma lei única, que já melhora. Então, ele pode ter em todos os estados do Brasil, que é só uma. Exatamente. Olha a facilidade. Então, assim, além de ser confiável, além de ter uma credibilidade muito grande, a gente vai conseguir crescer muito mais rápido. E, Lúcia, tem um dado importante também que do crescimento desse mercado de franquias aqui no Brasil, né, que você comentou, a região norte foi uma das que liderou esse movimento em 2022. Sim. Né? Então, assim, você vê que tem demandas, tem pessoas querendo empreender, que isso é fantástico, porque eu acho que o empreendedor ele é diferenciado. Né? Ele gera emprego, ele gera renda, ele gera negócios, ele alimenta famílias, né? Ou seja, ele faz a economia funcionar, aquela roda, né, funcionar. Então, assim, a nossa região foi a que mais cresceu do Brasil em 2022. Sim, foi a que mais cresceu. E esse dado é um dado importante que as pessoas me perguntaram, Lúcia, você comprou ali na pandemia e está crescendo? Eu falei, exatamente, só que ela não vem, ela cresceu em 2022, ela vem crescendo, ela vem de uma crescente de 2013, 2012 ela vem de uma crescente. E em 2022 ela bateu o recorde do Brasil, Amazonas. Pelo quê? Primeiro que foi pela dificuldade que eu te falei, né? Mas ao mesmo tempo você vai perceber, a gente só dá um dado. Ela cresceu. Tá, e eu vou te fazer uma pergunta. Daqui a 2 anos ou 3 anos tu pode me fazer essa pergunta. Quantas dela continuou de pé e quantas dela fechou? Então isso é um dado importante para você entender. Antes de abrir uma franquia, entenda a logística do seu estado. Perfeito. Então, quando eu fui abrir essa franquia, também foi um dos meus estudos, foi a parte logística. Então, a gente só tem duas maneiras de chegar no Amazonas. Aéreo e fluvial. Aéreo, você tem um custo muito alto, né, com as transportadoras, a gente está falando de Prato Cargo, as maiores transportadoras aqui, né, atual, todas elas eu tenho esse cadastro, eu tenho acesso, e a gente está falando de fluvial, que é de 27 a 35 dias para chegar. Nossa. Como que você vai guardar um café especial 35 dias chegando? Não tem como. Tem mais 30 de vencimento. Esquece, não tem. Você tem, e eu sempre trabalhei em 7 anos do meu café vindo aéreo. Nunca veio fluvial, nunca veio pelos rios. Por quê? Porque não tem condições. Então, quando você entende disso, você faz um cálculo. Vamos para os cálculos. Isso dentro da mentoria eu dou. Então, vamos fazer um cálculo. Quanto que é teu pacote? Então, você negocia na base, que é a fazenda. Você negocia lá no chocolate, que é Joinville.
Então, se eu não negocio ali, eu vou perder sempre no final. Lúcia, eu tenho SUFRAM, eu tenho imposto baixo e tudo. Se você for calcular e não perceber, você vai pagar o a mais e você vai fechar e você vai dizer a conta não vai bater. Tua margem foi pro saco. Foi pro saco, e aí você vai dizer, eu vou fechar. Eu não tenho um público, o shopping tá ruim, o governo não tá me ajudando, todo mundo é culpado, menos você. Deixa eu falar, é só você o culpado. Não é o governo, porque foi você que não entendeu o seu mercado, não estudou a sua logística, e é você que se ferra no final. É sempre assim que funciona. Então, para eu entender minha logística de café, de chocolate, de sapato, eu preciso entender do meu custo. Sim. Então, se eu não entendo bem disso, eu vou fechar. Legal. E apesar de ter um aumento muito gigante, eu vou dar isso, já é uma dica minha, e a gente vai estar soltando bastante dica nessa parte de logística, que eu vou estar soltando no Instagram, a gente vai estar ajudando essas pessoas, que é para você entender literalmente esse tempo, esse custo que você tem. Então, como que funciona alimento? Como que funciona melhor roupa? Como que funciona melhor você ter algo que chega mais rápido? Entendeu? Sim. Então, nesse sentido, eu trabalhei com empório. Então, para mim, era muito importante. Tinha produto que vinha pelo terrestre, tinha produto que vinha pelo aéreo. Sim. Então, toda essa logística você tem que perceber, senão você vai quebrar. Legal. Lúcia, e você respondendo ainda aquela pergunta. Dean, e como é que tu pode me ajudar? E como é que tu pode me ajudar? Olha aí. Ó. Esse já é o próximo desafio, tá? Além da parte de investimento, enfim, de câmbio e etc., de operar no mercado internacional, esse é o desafio que eu vou montar, que eu vou lançar agora aqui nesse podcast. A gente aqui é 28 de fevereiro de 2023, tá? Quando você for abrir o capital da sua hold, da sua empresa, eu quero estar junto nesse processo, porque eu tô vendo aqui um negócio gigantesco, cheio de potencial, que não pode ficar só por aqui. Não, né? A gente não tem pode. que ir para o mercado de capitais, a gente tem que abrir capital. Eu acho que os grupos econômicos aqui da nossa região precisam acessar o mercado de capitais. Né? A gente vem fazendo alguns M&A, né? A gente vem fazendo algumas fusão e aquisição aqui na região, mas, poxa, vendo uma empreendedora assim, nata, vindo de Manicoré, tribo indígena, família humilde, chegar com essa visão aonde você chegou, é algo que eu acho que tem que ir, de fato, para o mundo todo, Lúcia. É por isso que a gente está vindo com essa questão da franquia dos cafés. Então, o meu próximo projeto, que a gente está startando, já estou com 1 ano e meio nesse projeto, né? Demora para você startar uma franquia, um franchise, tem todo um estudo. Então, eu estou com os melhores em São Paulo, né? Estou com os melhores mentores, estou com as melhores empresas ali me ajudando para isso. Eu já fui convidada para alguns programas assim para a gente apresentar. Eu não posso falar muito, mas que eu posso falar que esse ano a gente starta a franquia, né, de café. E aí, assim que eu startar, eu vou te avisar pra gente fazer aqui em primeira mão, pra mostrar pra você. Que legal. E assim, vai ser muito bacana, porque isso é um sonho realizado meu. Então, você percebe que a gente começa uma trajetória empreendendo, mas a gente começa investindo para ter lucro, para poder colocar em realidade aquilo que é o teu sonho. Perfeito. Entendeu? Então não adianta você só começar com um hobby, porque você acabei de falar e vou falar novamente. Não sustenta. Então a minha mãe sempre fala assim, que amor não enche barriga. Exatamente isso, não vai encher. Você precisa de uma renda para você poder suprir a necessidade. Perfeito. E assim você consegue levando e realizando os teus sonhos. Legal. E esse é um sonho que vai ser realizado de 10 anos atrás, que era rodar um processo de franquia de um café. Bacana. Literalmente, do Amazonas, você não tem. Você não tem. Você tem do Sul, onde você tem franquias. Onde tem mais franquias? Sul, Sudeste. Perfeito. Não tem Manaus. E quando você fala assim, café especial de Manaus, sim, pode ter sim. Quem foi que disse que não pode? Aonde está escrito que não pode? Pode. Perfeito. Pode sim. Se você tendo o melhor planejamento, o melhor estudo das pessoas, um network que é muito importante, e eu vou falar sempre de network. Então, não é tão... É importante você ter todo um conhecimento, mas se você não tiver o network, como é que você consegue chegar e linkar as pontes? Perfeito. Lúcia, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Quero te agradecer aqui pela tua participação. Nossa, muito legal aqui. Muito bacana, né? Vamos continuar. Vai ter com certeza vai ter o segundo. Eu acho que só estamos começando aqui. Lúcia, obrigado mais uma vez. Eu agradeço, viu? Agradeço mesmo a toda a equipe, a você, por ter disponibilizado esse tempo aí pra gente. Que isso, eu que agradeço. Pessoal, essa foi a Lúcia Mota, empreendedora, uma pessoa brilhante, com uma mente diferenciada. Gente, esse aqui é mais um episódio do Dean Talks. Vem comigo descomplicar o mundo das finanças. Esse episódio foi produzido por Tamires Clare, com apoio técnico aí de Alex Gomes e Américo Viana, e apresentado por mim, Dean Taíde. Valeu!